Pessoal, tudo bom? Voltamos, como eu havia prometido, falando dos principais suplementos para modular o sistema imunológico. Não poderia faltar o zinco, tá? Ele é fundamental, porque ele participa de mais de 200 funções do nosso organismo e ele faz parte, então, da replicação do DNA, da síntese do DNA nas células. Ele participa, ele faz parte do processo de reparação das estruturas do sistema imunológico, fígado, rim, pulmão, tecido muscular, cérebro, etc. E a gente pega em consultório, frequência comum à deficiência de zinco por sinais e sintomas são as gripes por repetição, resfriados, infecções urinárias, infecções pulmonares, respiratórias. E então, essa deficiência irá aumentar a capacidade de tempo de infecções no pulmão, por exemplo, tá? Então, tanto que ela é fundamental aqui, falando sobre o coronavírus, né? E então a gente vai falar um pouquinho desses sinais e sintomas e essas carências, porque tantas pessoas têm tanta deficiência de zinco, certo? Fraqueza e por aí vai. Bom, falando um pouco de que ela participa tanto do sistema imunológico inato quanto adquirido. O que é isso? O sistema inato essa diminuição da função das células T por deficiência de zinco, né, essa capacidade de não deixar a replicação do vírus dentro das células, e ela ajuda então nesse sistema inato. Tá? Quando a gente perde, esse sistema inato está com deficiência, a gente perde a capacidade de tolerar, onde a gente desenvolve as doenças alérgicas, respiratórias e autoimunes. Então, eu preciso também, o zinco também, ele participa da adquirida, que é essa capacidade de defesa do organismo a defender contra patógenos, criando os anticorpos. Então, ele participa desse sistema de defesa, ele é fundamental, tá? Então, inflamações na pele, como psoríase, eczema, fraqueza, perca do olfato, do paladar, manchas brancas na unha, a alopécia, que é a perca do queda de cabelo, baixo glóbulos vermelhos e brancos, plaquetas, que mais? Ácido clorídrico. Então a pessoa que não tem uma boa digestão, ela tem hipocloridria, que é baixo ácido clorídrico, que quebra os alimentos. Então a pessoa tem uma digestão muito lenta, né, e azia, queimação. Então essa pessoa já tem problema com o zinco. Que mais? Absorção de nutrientes, né? Então fica comprometida. E aí, então, eu vou falar um pouco dos alimentos que contêm zinco, que são as carnes, carne vermelha, principalmente os peixes, sardinha, tem muito, ostras, sementes, castanhas, ovos, espinafre, lentilha. Só que tem um problema com os fitatos, né? Então tem que deixar de molho aí para melhorar os fitatos, que é um antinutriente aí. Então o zinco é um alimento poderoso antioxidante e faz parte então da replicação do DNA. São várias as deficiências então ela participa de mais de 200 funções aí no nosso organismo. Então as deficiências de zinco com uma alta ingestão de cálcio, ferro e cobre também vai atrapalhar no zinco, e tem que estar tudo muito sobre o equilíbrio. Já falei sobre os fitatos, né? Então grãos, lentilhas, soja, tem fitatos e então atrapalha a absorção de zinco. Os veganos também têm problema com o zinco, porque tem pouca ingestão de peixes, ovos e proteínas, né? Que mais? Eu já falei dos alimentos ricos. A alta ingestão de caseína também atrapalha os taninos, que são chás, vinhos, cafés, também diminui a absorção de zinco.
Infecções frequentes é carência em zinco, né? E o sistema imunológico utiliza zinco, depleta zinco mais ainda. E a pessoa já tem má absorção, né? Alta ingestão de açúcar também depleta zinco, álcool e cigarro. E por isso que muita gente tem deficiência em zinco, né? Hipocloridria são as duas coisas. Eu tenho baixo zinco, eu não tenho produção. Eu como zinco, mas eu não quebro, eu não tenho boa absorção. Então, é a carência aí. Estresse também é sinais e sintomas de deficiência de zinco, né? Muito estresse. Quem usa muito antibióticos frequentes também tem problema com o zinco, né? De antibióticos frequentes. Quem já tem problema com a insulina, resistência à insulina, a hiperglicemia, tanto a hipoglicemia também é um problema, deficiência do zinco. Então, o zinco eu preciso, então, na saúde de pele, unhas, tecidos, juntas, ligamentos, músculos, replicação celular, né? Quem tem problema com fertilidade masculina, então, perde a função do espermatozoide, motilidade, a função e velocidade, a quantidade, né? Tanto a fertilidade masculina quanto a feminina, então baixa testosterona, já um desequilíbrio estrógeno, progesterona e formação de óvulos. Também problema de infertilidade, tanto masculina quanto feminina, a deficiência de zinco. Diminuição do crescimento e desenvolvimento, então, em crianças, né? O hormônio do GH, né? Que é o hormônio do crescimento. E então, eu tenho problema não só lá no crescimento, mas fertilidade, a gente já falou. Problemas com sono, os ciclos menstrual irregular. Que mais aqui? Que mais que eu não falei? É isso. Então, é isso daí, pessoal. Então, a suplementação de zinco, a gente tem uma dosagem que a gente precisa diária de 7,5 miligramas por dia, né? Isso tem que ser bem suplementado com o cobre, tá? Então, eu não posso suplementar só ele. Mas o tratamento, quem tem deficiência aqui, é um pouco maior, tá? 3 vezes ao dia aí dividido. E não, a gente não suplementa ele sozinho. Bom, é isso, pessoal. Eu vou falar de cada uma delas, falando as principais para o sistema imunológico. Tchau!